Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma boa conversa para você. Hoje vamos ter uma aula de economia com o professor economista Paulo André, que está presente por aqui. Paulo, primeiramente, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos. É uma satisfação para mim estar aqui participando do programa Radar da Prever FM. Paulo, como é que eu comento com todo mundo, né? Economia não é um assunto que todo mundo domina. Mas como é que você consegue passar de uma forma tão didática e simples para que todo mundo consiga entender? Eu desconheço aqui em Botucatu alguém que fale de uma forma tão compreensível para todo mundo. Qual que é o segredo disso? Eu acho que quando a gente vai ensinar qualquer coisa, né, sendo professor, né, que na verdade minha profissão é professor, né, e acho que a gente não deve partir do pressuposto que a pessoa saiba do que você está falando, né. Então, conforme a gente vai conversando com o aluno, você vai avançando, né, e tudo mais. E quando a gente vem falar no rádio ou conversar com as pessoas, eu não posso partir do pressuposto que todo mundo sabe tudo, né? E a coisa só é óbvia depois que você aprende. Né? Então, eu fico com essa ideia na cabeça, sabe? E eu sempre lembro de um personagem do filme Filadélfia, o Tom Hanks, que tinha um advogado que na verdade é o Denzel Washington, né? E ele pedia para assim, me explique como se eu tivesse 6 anos de idade, né? E eu acho que aquilo lá é uma ideia importante, cara. A mensagem que passaram, né? Porque às vezes eu tenho essa necessidade também, né? Ou seja, a gente precisa estudar muita coisa e conversa com muita gente que vai ensinar alguma coisa para você, né? Eu gosto muito de estatística e eu tenho a sorte de ter um bom professor de estatística também, e ele parte desse pressuposto, e eu acho que é uma coisa muito útil pensar assim para tentar passar a mensagem para as pessoas, né? Então, é como se o economista estivesse do lado do professor, o economista passa o conhecimento e o professor vai repassar para o leigo, é mais ou menos isso? Eu acho que é a ideia, né? Porque eu sou professor há mais de 30 anos e eu tenho. O meu objetivo não é passar o conteúdo sem o aluno entender, né? O meu objetivo é que ele entenda. Então eu vou perguntar pro professor. Vivemos a taxação, não se fala mais nada no país em termos de política e economia do que a última taxação americana. Há muitos produtos brasileiros, né? Há muitas linhas, alguns ficaram de fora, de 25%. Na prática, Paulo, o que isso muda na vida do cidadão que está no carro agora ouvindo a gente? Os Estados Unidos, ele é mais ou menos o destino de 11% das nossas exportações. Deve estar um pouco menos agora. Porque quando começou a taxação no início do ano, as empresas brasileiras foram procurar outros mercados. A principal característica que tem da gente exportar para os Estados Unidos, eu acho que é o que mais nos dói, vamos colocar assim, é os produtos manufaturados. Então a gente exporta café, a gente exporta suco de laranja, a gente exporta peça de avião, né? E então, os Estados Unidos é destino de produtos de alto valor agregado. Né? E quando você vende um produto de alto valor agregado, é aquele produto que ele tem várias etapas de processamento, que ele pagou muito salário, que ele rendeu muito impostos e tudo mais. Você está vendendo um produto que faz com que as pessoas que trabalham com aqueles produtos, por exemplo, um metalúrgico que trabalha na Caterpillar ali em Piracicaba, que tem um bom salário, porque ele trabalha um produto de alto valor agregado. Então, para nós, o que dói em relação às exportações para os Estados Unidos, que agora ficou mais ou menos 31% das exportações americanas, é os produtos de maior valor agregado, né? Então, para nós aqui em Botucatu, pode ser que tenha algum efeito indireto, porque nós temos empresas aqui em Botucatu que são fornecedores dessas empresas que exportam para os Estados Unidos, principalmente
A Embraer, né? A Embraer... Se bem que ficou fora, né? A Embraer ficou fora, mas nós temos empresas, por exemplo, em São Carlos, que compram produtos aqui em Botucatu, por exemplo, que fabricam um drone, né? Que a gente usina a peça para eles aqui em Botucatu, que pode diminuir as encomendas aqui na nossa cidade, né? Então, a questão dos Estados Unidos são cidades e regiões específicas, né? Então você não pode, que nem eu falar assim, olha, das exportações brasileiras é só 11% e só 3% das exportações brasileiras que realmente foram tarifadas pelos produtos americanos. Tarifados pelo governo americano, ou seja, o consumidor americano vai pagar mais caro pelo produto e provavelmente vai comprar menos do nosso produto. Essa que é a questão, esse que é o problema da tarifa, comprarem menos dos nossos produtos. Então, essas cidades específicas que vendem esse produto, essas são afetadas, né? Então, a Caterpillar não vende só para os Estados Unidos, né? Mas ela vai sentir esse impacto se os Estados Unidos comprar menos produto dela. E um detalhe importante, né, interessante disso daí, é que a Caterpillar é americana. Eu não lembro mais a sigla inteira do Caterpillar, mas o CA é de Califórnia. Então a empresa brasileira, ela exporta e os donos do capital, ou seja, os proprietários da empresa que está sediada ali em Piracicaba, moram nos Estados Unidos, a maioria deles. Então é um negócio assim para se pensar, né? E o governo Trump, ele deixou de taxar justamente os produtos que ele não tem um substituto ou que vai causar inflação lá, né? O café é um exemplo. O café é talvez o maior exemplo de consumo norte-americano, né? Sim. E você vê que grandes empresas americanas, elas, antes da taxação, elas existem umas audiências públicas. Elas foram lá em defesa da exportação brasileira, porque elas são consumidores do produto brasileiro. Coca-Cola, né? A eBay também, né? Então você tem empresas que falam assim, olha, vocês vão, nós não temos outro fornecedor, né? Por exemplo, nós tínhamos uma disputa com a laranja americana. Em 2003, 2004, mais ou menos, a gente exportava em torno de 200 milhões de caixas. Deixa eu contar a história inteira. Em 2003, 2004, a Flórida produzia em torno de 203 a 204 milhões de caixas de laranja por ano. Hoje ela produz em torno de 20. Só tem um buraco de 10% só ela. Isso, eles tiveram problemas climáticos, eles tiveram problema com praga. Então, se eles não comprar o suco de laranja e a laranja brasileira, na verdade eles compram o suco congelado, vai faltar produto lá. Daí a argumentação da Coca-Cola foi o seguinte, olha, vê direito aí, porque não dá para eu criar um fornecedor amanhã. Os fornecedores do Brasil, eles são qualificados. Você não é uma empresa que exporta simplesmente porque eu fui lá, bati na... Dá sua laranja aí? Não é assim. Ele vai... É tão simples. Com certeza, né? Eu não participei do processo, mas com certeza, para a gente exportar suco de laranja para os Estados Unidos, eles vistoriaram os nossos laranjais, nossa forma de fabricação, se nós não temos trabalho escravo, essa conversa do trabalho escravo e tudo mais, para eles não se comprometer, né? E então, para nós aqui, né, na nossa região aqui de Botucatu, deve ter pouco efeito, talvez um efeito indireto, mas para cidades específicas do Brasil vai ter efeito sim. O que a gente percebe, Paulo, é que há acabam potencializando tudo isso politicamente. Então você pega dois lados, direita e esquerda. Então vamos lá, vamos falar de Lula e vamos falar de Flávio Bolsonaro, né? Pelo lado da direita vão falar, tá vendo? A culpa é do Lula. Vai ser uma tragédia na economia brasileira. Do outro lado, o Lula fala, tá vendo? É tudo culpa do Bolsonaro, ele é aliado, ele tava lá, tava do lado do Trump, quando no dia que teve o anúncio da taxação, um fica jogando pro outro e acabam catastrofizando tudo, né? É mais ou menos isso, Paulo? Cada um usando do seu modo? Eu acho que cada um tá usando o lado político do seu modo, mas não foi por causa dessa política partidária brasileira que houve essa taxação. Não, sim, eu tô falando, eles estão usando isso, catastrofizando isso. Ah, sim. Potencializando os impactos. Com certeza, porque aí você se mantém na mídia, né? Sim. Se você se mantém na mídia. Eu acho que o que os Estados Unidos está fazendo tem muito mais a ver com uma política de Estado do que com uma política de governo. Por exemplo, uma política de Estado é aquela política que ela é de longo prazo.
né? Então você tem uma política de Estado aqui no Brasil do Sistema Único de Saúde. Independente de mudar de governo, não vai mudar o Sistema Único de Saúde, nem o Programa Nacional de Educação. São coisas de longo prazo que tem amplo apoio, tanto do Congresso Nacional, tem coisas que estão na Constituição. E os Estados Unidos tem isso daí também. Então, a impressão que se dá é que isso daí está sendo utilizado para atingir políticas de Estado. Por exemplo, nós temos as terras raras, que os americanos têm terras raras aqui no Brasil e querem ampliar isso daí, né? Então é uma conversa, uma negociação, né? E outra coisa, os Estados Unidos, apesar de ter superávit com o Brasil, né? Ele pode tentar forçar situações, né? Uma situação é essa das terras raras, outra situação que ele fala que é do PIX, né? Por que o PIX? O PIX é uma coisa ruim pro americano? Do ponto de vista geral, não é tão grande assim. A economia brasileira nem é tão grande perto da americana, né? Eu acho que o problema é a hegemonia financeira americana. Nós temos a Visa, Mastercard é americano. E o Pix, ele é mais um meio de pagamento. Ele é mais um meio de pagamento. Mais utilizado, mas... para valor à vista. Exato, para valor à vista. Então... E o brasileiro endividado, como sempre, paga prazo? Então, se tivesse o Pix substituído o cartão, não tinha gente com problema com crédito rotativo no Brasil, concorda? Né? E então... Elas continuam atuando e faturando. Sem dúvida nenhuma. Tanto Visa quanto Master. Agora, do ponto de vista geral, a questão é outros países entrarem na onda. Tem 47 países que já consultaram o Banco Central do Brasil para participar, para ver como é que é feito. Já existem países como a Índia que já tem o meio eletrônico de pagamento, que tem outro nome, né? Mas é semelhante ao nosso. Né? Então, não é uma coisa assim, nem tão novidade, né? E nem somos tão grandes. Agora, imagina se a Europa inteira passar a adotar alguma coisa como o Pix. Aí muda de figura. Aí o tamanho da coisa fica muito maior. Assim como o BRICS, né? Que é o bloco econômico que o Brasil participa com outros países, ele é antagônico aos interesses dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, ele tem interesse em manter o dólar como uma moeda de negociação mundial, né? Que só para comentar, essa moeda ela não é à toa, não foi colocado como hegemônica porque os Estados Unidos é a maior economia do país, mas porque houve um acordo em relação a isso lá em 1944 e que isso é muito útil para os Estados Unidos, ter a hegemonia da moeda. Porque o Brasil, por exemplo, ele tem que ter reserva de dólar, né? Se a gente não tiver reserva de dólar, a gente não compra no exterior, né? Então eu quero comprar aqui da Argentina, que é a nossa vizinha. Olha, você não quer levar reais? Não, eu quero dólar, né? Se a Argentina fala assim, você não quer que eu pague você em pesos? Não, eu quero dólar. Então ela virou uma das funções da moeda, né? Que ser a unidade comum, né? A unidade comum de conta. E isso daí é ótimo, porque os Estados Unidos podem emitir dinheiro lá no país dele, né? Pode emitir dólar, e isso aí não gera inflação. Porque quando você emite moeda em excesso, você gera inflação. Porque você acelera a demanda dentro do país. Os Estados Unidos não passa por isso. Então, tem muito mais coisa envolvida, né? A questão do Pix, né? Então, eles não estão interessados no impacto do Pix no Brasil. É o que pode ocasionar para o resto do mundo. Então, se a Europa descobre o Pix, aí começa a mudar a história. Essa é a ameaça do Pix para os Estados Unidos? Eu penso que sim. Eu penso que a questão é a questão da hegemonia global. Uhum. Né? Não é um país da América do Sul que tem 1/10 do PIB americano que é o problema. Se todo mundo descobrir o que tem aqui. Se todo mundo entrar na onda. Se todo mundo entrar na onda. Você sabe que tem um amigo meu que ele conta de estádio, né? Ele trabalhava na polícia em São Paulo e ele contava que eles entravam no estádio quando tinha um tumulto assim, eles tinham que ir batendo no escudo, fazendo barulho. Eles estavam em 200 pessoas e tinha 40 mil pessoas lá. Uhum. Né? Na verdade, 200 é só se eles começassem a metralhar as pessoas, mas você tem que mostrar força, né? Como os vikings faziam, né? Chegavam batendo escudo, fazendo barulho, para poder potencializar a imagem.
Porque se os 34 mil, 40 mil pessoas que estão ali partir para cima de você, já era. Você pode ser muito forte ali, mas aí você vai ter problema, né? Alguns vão morrer, mas você vai ter problema. Então, eu acho que o problema é a coisa disseminar pelo mundo, né? E isso daí, essas inovações do Brasil, o problema é isso daí. Não vamos usar mais o dólar como moeda global. Olha, vamos usar agora um meio de pagamento que funciona melhor e pode ser gratuito para as pessoas. Ele é gratuito para as pessoas e tem uma cobrança pequena para as empresas. Então, tudo isso daí é uma coisa que afeta se ela se proliferar, né? Ô Paulo, nós estamos num período eleitoral, né? E a gente já sabia que as coisas iam ficar mais complicadas, mais tensas e ainda vão ficar mais ainda, né? O Trump, o Rubio, a economia norte-americana tá se lixando para a eleição aqui no Brasil, né? É tudo pano de fundo, né? Ou não? Ou você acha que eles estão preocupados realmente, queremos eleger o Flávio Bolsonaro? Ou eles estão falando, seja Flávio, eles vão ter um pouco mais de facilidade, é verdade, para negociar com o Flávio Bolsonaro. Mas será que eles estão preocupados mesmo, realmente, com a nossa eleição? Eu acho que eles preferiam que tivessem pessoas aqui no Brasil alinhadas à política americana, né? E isso daí... Se fosse a doutrina Monroe. Sim, porque é um país aqui, outro país ali, então não é a mesma ideia das outras coisas, né? Não é né? É você ter mais gente aliada do seu lado, né? Tá. Vamos supor, se o Brasil for pro lado dos Estados Unidos de fato, mais Argentina, mais Chile e tal, então você vai aumentando o seu poder dentro da América Latina, né? Tanto que, olha como um país relativamente pequeno afeta uma decisão americana, que é a Venezuela. Chegou o ponto que eles tomaram uma atitude, se bem que não dá para comparar o que aconteceu na Venezuela com o Brasil, né? E eu não tenho essa preocupação. Acho que não vão invadir o Brasil. Não, eu não acredito nessa possibilidade. Você sabe o que acontece? O país tem que continuar a ser útil, né? Então, o que o Brasil tem de bom pros Estados Unidos? Nós temos matéria-prima, nós temos coisas que eles não têm lá. Nós estávamos falando aqui da exportação. Nós temos um mercado consumidor imenso. Nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, não é nada desprezível isso daí, né? Não é nada desprezível. E é aquela história que eu já falei, né? Se você pegar e falar do Brasil de certas coisas em percentual, você fala assim, mas é tão pouco. Não, vamos falar de calçado. Em percentual das exportações é tão pouco. Mas a cidade de Franca precisa, a cidade de Jaú precisa, Birigui precisa. E aí? Entendeu? É uma população inteira. Então, pontualmente, eu acho que é importante, assim, manter de pouco em pouco, né, manter essa hegemonia aqui na América Latina. Ô Paulo, a América Latina, ela sempre foi muito volátil com direita e esquerda. Coincidência ou não, há talvez o maior alinhamento à direita desde que o Trump assumiu. Ou seja, hoje só Brasil, que está na véspera de uma eleição, e Uruguai estão alinhados à esquerda. E o México também, né? Todo o resto da América Latina nunca foi tão direita como hoje no mapa. Você acha que isso é reflexo da interferência americana ou é só uma coincidência? Tem estudos a respeito disso daí, né? Por que a direita vem ganhando força no mundo inteiro, não é somente... não só na América Latina, Isso. Porque um dos motivos, né, nos Estados Unidos, né, é porque a mobilidade social, ela ficou mais travada, né? Então, você mudar de uma classe social para outra classe social ficou mais difícil, apesar da qualidade de vida ter melhorado no mundo inteiro. E nós temos acesso cada vez mais ao que acontece no mundo. Então, a sensação das pessoas não é que elas estão evoluindo tanto. A sensação delas é que elas estão ficando para trás. Tá. Principalmente por conta da mídia, né? Todo mundo tem uma vida muito bacana nas redes sociais.
Isso daí incomoda as pessoas e às vezes você olha como as políticas sociais, toda aquela situação, né? Como algo que, a culpa é isso daí. A culpa é do imigrante que tá aqui no país, né? Então, essa sensação, isso daí eu tô falando aqui grosso modo, mas isso daí é estudado, não é uma coisa, não é um achismo meu, não. Tá. A sensação é que você não tá evoluindo. E essa sensação era muito menor aí na década de 50, de 60, de 70 e acelerou muito essa comparação aqui nos últimos 10 anos. Então, um dos motivos que se coloca é justamente por se achar que a culpa é justamente de políticas sociais. Tá. Né? E uma coisa interessante, eu lembro quando o Fernando Henrique, ele falava, e antes do Fernando Henrique, o Eduardo Suplicy, né? A tese de doutorado do Eduardo Suplicy, ela fala da renda mínima. Uma coisa que é fato pelo mundo, isso é fato, né? Que tem muita gente que não vai ser capaz de gerar a própria renda. Então se fala pelo mundo, né? De ter programas de sustentação de renda para essas pessoas. Não é só aqui no Brasil. Se, por exemplo, quantas parcelas de seguro-desemprego será que tem nos Estados Unidos? Chega até 2 anos em alguns estados. E você sabe por que eles fazem isso? Para evitar, por exemplo, o crime contra o patrimônio, né? Tem que ter políticas sociais melhores, tem que ter uma fiscalização melhor, sim, tem que ter sempre, né? Você está trabalhando com dinheiro público, eu acho que mesmo com dinheiro privado, né? Você sempre tem que ter boas políticas para cuidar do dinheiro. Mas essa sensação de estar ficando para trás tá puxando muito pro lado da direita. Né? Tá. Mudou o novo premier britânico, né? Ele tem um lado mais à esquerda, né? Olha, foi essa semana que mudou o premier do Reino Unido. Lá é muito volátil, o lugar da Europa mais volátil que existe, entre trabalhistas e conservadores, né? Sim. Esse novo primeiro-ministro, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ainda não decorei. É de origem indiana, né? Sim. Ele foi lá, eu acho que ele foi prefeito de Manchester, alguma coisa assim. E ele tem ele fala em mudar a Grã-Bretanha, de uma forma geral, né? Mas ele, por exemplo, ele se alinha apesar dele ser um pouquinho mais pro lado social, ele se alinha com as ideias de fechar a fronteira, de controlar a imigração. Isso daí tá acontecendo no mundo inteiro. Então tem algumas coisas que vão ser consenso. Por exemplo, a questão da migração. E tem outras coisas, né, que reforçam a direita, é essa sensação que você tá ficando para trás. Isso daí tem muito a ver com o que a gente vive hoje com rede social. Aí a gente entra com... Você me faz pensar de uma outra forma na rede social. Vamos lá, vamos pegar a maior empresa do mundo em rede social, que é a Meta. Instagram, o antigo Twitter, que hoje é o nome do X. Facebook, as redes sociais mais acessadas do mundo. Você acha que a Meta americana, ela é usada como uma política de Estado para isso? Para endireitar o mundo? Olha, eu acho que... Você já parou para pensar nisso? Ela não chegou à toa. Eu acho que o que a gente viu lá do Zuckerberg é que rapidamente ele se alinhou ao governo Trump, mas eu acho que é uma questão também de sobrevivência, sabe? Porque o Trump, ele atacou Harvard, atacou outras universidades, tem aquela questão de antissemita, tudo mais, né? Então a maneira do Trump levar o governo é uma coisa que o cara que tá lá com uma grande empresa de tecnologia é uma coisa que ele tem que tomar cuidado mesmo, né? Agora, eu não diria que que eles vão alterar assim tanto as políticas dele por causa do Trump, mas que eles vão ficar observando, não tenha dúvida nenhuma disso daí. A gente tá vendo o Trump ter algumas derrotas no judiciário lá, mas nota que foi imposto uma tarifa de 50% no Brasil. O sistema judiciário americano derrubou essas tarifas por alguns meses.
Aí, algumas coisas que já estavam acontecendo há mais de um ano, né? Julho do ano passado, que foram algumas sessões do comércio exterior americano, continuaram acontecendo. Então, note que nós estamos chegando nos 50% de novo, né? A gente tinha 10%, foi mais 10% da tarifa básica, que passou a ser global. Agora nós conseguimos aí mais essa sobretaxa de tarifa de mais 25%, e muito possivelmente a gente vai conseguir mais 12,5% referente ao trabalho escravo. Então, isso daí tudo vai beirar os 50%. Então, eu tô querendo dizer que ele agiu de uma forma, mas ele já estava se prevenindo de outra. Tá. Né? Só para um comentário sobre o trabalho escravo, que pode ser que a gente seja taxado de 10% a 12,5% além do que já foi taxado. Quando eles falam de trabalho escravo, eles não falam somente do trabalho, da possibilidade de trabalho forçado, desculpa, não é escravo, dentro do Brasil. Ele fala também da gente comprar produtos que tenham, de países que tenham trabalho forçado. Então a coisa é muito mais ampla. E o Brasil já admite a possibilidade de ser taxado nisso daí também, né? Por isso também. Especialmente produtos países que estão mais próximos do cercadinho da China, né? Sim. Então hoje é muito comum a gente ir numa loja e ver de uma grande marca esportiva e ver lá na etiqueta dela, made in Taiwan, fabricado em Bangladesh. Sim. E qual é a garantia que a gente tem que lá não tem um trabalho que faz analogia à escravidão, né? Olha, é uma coisa que em relação à China, né? A China tem evoluído muito, né? Nós temos outros países que tem que evoluir bastante ainda, né? Como o Vietnã, né? Como outros países ali, né? Naquela região. Uhum. A China, ela tem avançado muito na tecnologia e o problema é que a China ainda vai sofrer, né? As consequências do que o que os Estados Unidos já sente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente notar, né, a China é um país socialista. A gente fala, é difícil de você dizer isso daí, né? A gente fala que parece que isso é um capitalismo de Estado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Estado, o governo chinês, ele é sócio de muitas empresas dentro dos Estados Unidos, dentro da própria China, e participa ali como sócio. E tem gente rica na China, né? Então eu acho que tudo isso que a gente está passando aí, todos os argumentos americanos, vai muito, muito, muito mais além do que do Brasil, né? Então, vamos ver. Você citou a questão das terras raras aqui no Brasil, né? Tem muita gente que ouve falar e não sabe o que é. Como que está essa questão das terras raras? Quem tem mais acesso é a China? São os norte-americanos? Pelo que eles estão brigando? E por que a gente não pode ter o domínio total disso? As terras raras são minerais, né? Uhum. Né? Eles são usados em produtos de alta tecnologia, desde drones, equipamento de defesa, satélite. Sim. 90% do processamento das terras raras, ou seja, a terra rara ela tem que ser processada, acontece na China. Tá. Então, os Estados Unidos têm uma dependência de importar esse produto da China. Ele quer diminuir essa dependência. Isso. E os Estados Unidos já comprou áreas aqui no Brasil. Ele tem áreas, ele pagou preço de mercado e tudo mais, né? Ele tem muito interesse, né, em processar esses produtos também. Tá. Então, o que os Estados Unidos têm, assim, aí é uma política de Estado, é não ter a dependência, né, desse produto especificamente da China. Só que ele não tem esse produto lá. Mas ele tem na Groenlândia, que ele quer invadir e quer anexar. Tem aqui no Brasil, não é mais ou menos isso? Na Groenlândia, eu não sei se tem o que eles precisam na Groenlândia, né? Porque no Brasil já está ocorrendo a mineração de fato, tá, né? Mas ainda tem o fato do processamento, né? Então, você vê, eles não estão pensando assim, olha, nós vamos tarifar um país para equilibrar nossa balança comercial, que de fato a balança comercial dos Estados Unidos é muito deficitária mesmo, com o Brasil não, mas com o resto do mundo. Uhum. Mas eu tô pensando lá no futuro, porque nós vivemos num mundo de tecnologia, né?
não dá pra gente evitar isso daí, né? Só nesse momento aqui que nós estamos aqui nessa sala, toda essa tecnologia aqui em volta da gente, né? O que tem de tecnologia americana aqui é fora de série. Tem terra rara do meu lado aqui. Com certeza. No telão atrás do Paulo, no telão aqui atrás de mim. Com certeza. Então, eles estão pensando aí para 50 anos ou mais, né? Então, eles precisam, para esse tipo de mundo, né, que nós vamos viver, a gente precisa ter esse produto. Porque olha que é o problema da dependência. Nós não ainda tem a guerra do Irã, os Estados Unidos e Israel no meio da conversa, né? Se fala, quase nem se fala de Israel mais. Né? E tem a guerra lá da Ucrânia com a Rússia. Qual é que é o problema da guerra Ucrânia e Rússia para o Brasil? Nosso problema é se a gente tiver encarecimento de fertilizante, o nosso agronegócio é muito forte, ou se a gente deixar de ter o produto. E uma coisa que está acontecendo agora é o diesel. Né? Os ucranianos lá destruíram refinarias russas e a Rússia parou de exportar diesel. Então é possível que o diesel aumente de preço. O Brasil não é capaz de processar o que ele precisa de diesel. Então nós somos dependentes do petróleo refinado, da gasolina e do diesel. Né? O diesel mais ou menos 30%, a gasolina mais ou menos 15% a gente importa. Né? A gente importa. Então, isso é uma questão de dependência. Então, depender do que vai acontecer no resto do mundo, né? O petróleo, o nosso petróleo vem pelo Estreito de Hormuz? Não. Só que se o petróleo subir pelo mundo, vai subir o preço do diesel e da gasolina e vai afetar o Brasil também. Né? Então, isso daí é tudo interligado. Tá. Isso daí, então, essa que é a questão da dependência. O Japão, por exemplo, ele produz arroz. O arroz que ele tem condição de produzir o arroz que ele necessita. Mas ele produz a um custo altíssimo. Por que ele produz o arroz? Para ele ter como sobreviver numa questão de guerra. Né? Então, tudo isso que está acontecendo pelo mundo, com guerras, essas questões geopolíticas, faz a gente pensar em relação, compensa a gente produzir aqui dentro, mesmo produzindo mais caro, né? Será que é melhor eu comprar do meu vizinho, que eu vou saber que o fornecimento é seguro? Então, às vezes eu vejo pessoas perguntarem assim, mas por que a gente não produz fertilizante? A gente não produz fertilizante porque nós não temos nós não temos o produto em si, e o que a gente produz aqui, né, ele tem um custo alto. Né? Então, foi desativadas fábricas de fertilizante no Brasil. Quem vai voltar, agora está voltando a ativar, mas vai ter o custo alto. Né? Então, a ideia geral do comércio pelo mundo é você comprar mais barato pelo mundo, né, e exportar o seu produto, que você tem mais eficiência. Só que você tem essa questão aí de dependência. Agora, pro leigo, fica aquela questão. Então, o Brasil tem petróleo porque tem o pré-sal, mas a gente não consegue refinar, que é o bruto. Né? É o bruto. Temos as terras raras, mas não conseguimos processar. Quer dizer, então a gente tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Aí que entra de novo duas coisas. Uma é tecnologia, né? Tem tecnologia que não é vendida. Tá. Que a gente não tem. Que a gente não tem e não vamos conseguir comprar. Isso é um ponto. Então, eu tenho a tecnologia, por exemplo, para fazer chip de computador? Não. Malemar, os Estados Unidos está querendo montar as fábricas dele, que é preciso. A questão de Taiwan, por exemplo, é o maior produtor do mundo. Né? Então, os Estados Unidos quer diminuir a dependência dele desse produto. Por isso que ele está montando fábricas lá. Certo? Então, uma questão é tecnológica. É por isso que a gente fala sempre que a gente tem que continuar evoluindo tecnologicamente. Que o Brasil é um consumidor de tecnologia, não um gerador. Ele gera pouca tecnologia, apesar de gerar coisas legais, né? E outra coisa é infraestrutura. Por que a gente não constrói uma refinaria nova aí? Nós temos condição de construir? Nós temos a tecnologia? Sim, nós temos. Só que ela vai levar de 5 a 7 anos para ficar pronta e ela vai levar de 30 a 40 anos para se pagar. Ou seja, a gente devia ter começado lá atrás. Antes de descobrir o pré-sal até. Aí que tá, né? Aí que tá. Como é que a gente ia saber? E como é que a gente ia imaginar? Aí é uma questão estratégica, né?
que a gente ia ter esses problemas geopolíticos pelo mundo. Porque economicamente, sem pensar essa questão de geopolítica, é melhor a gente importar o diesel e a gasolina que está faltando. Porque o petróleo, apesar da grande importância que ele tem na matriz energética mundial, que é incontestável, nós vamos diminuir a dependência dele com tecnologias que usam menos petróleo e o veículo elétrico, por exemplo, né? Então, cada vez mais a gente vai avançando nisso daí. Mas se a gente começar agora a tentar resolver esses problemas, nós vamos conseguir resolver lá por 2035 a questão de refinar petróleo e diesel, né? O diesel e a gasolina. Como é que vai estar lá? Né? Vamos tentar fazer uma analogia bem popular, Paulo. O Brasil, então, é a mulher bonita que não tem condição de comprar roupa, que não tem condição de comprar maquiagem, que não tem condição de mostrar a sua beleza. Eu não tenho a roupa, eu não tenho a maquiagem. Eu tenho a beleza natural só. Não, o Brasil, ele tem tecnologia, ele é evoluído em muitas coisas. A questão é que não dá pra gente ser bom em tudo, né? E o grande lance do comércio do global é justamente isso daí, entendeu? Por que os Estados Unidos não taxou muitos produtos brasileiros? Porque ele não produz café, ele tem problema com suco de laranja, ele produz avião, mas avião grande, então ele acha estratégico comprar o avião da Embraer, certo? E a Embraer, que também tem muita estratégia, ela produz avião nos Estados Unidos. Desde que a Bombardier não vem encher o saco, né? Uma Bombardier da vida, né? Então, e a Bombardier também tinha vínculo com o Estado americano, com o Estado canadense, né? Então, o Brasil, se você parar para pensar do ponto de vista de comércio, em situação normal, não é errado o que a gente estava fazendo, entendeu? Mas nós estamos perdendo tudo para os outros países. Mas eu volto a dizer, tem tecnologia que você não vai conseguir comprar e tem tecnologia que você vai ter muita dificuldade para gerar essa tecnologia, depende de muito tempo. Inclusive, uma coisa importante essa questão de tecnologia, né? As pessoas têm que entender que tecnologia é algo muito necessário para o país, mas é uma coisa muito arriscada, né? Então você pode tentar gerar tecnologia durante muito tempo e ela demora muito tempo para dar resultado, ou até não dar o resultado, mas você não pode descartar isso daí, sabe? Coisas a fundo perdido. Então, direcionar o país para ele gerar tecnologia é a gente pensar no futuro, continuar pensando no futuro, né? Porque sempre fazem uma comparação, por que a renda do Brasil não é tão alta? E nós somos um país de renda média desde a década de 80, porque nós não somos gerador de tecnologia, certo? Então, muitas políticas públicas que a gente está vendo que está sendo implementado por uma lei da inovação de 2016, outras coisas que acontecem hoje, né? Que é levar a tecnologia de onde ela é gerada para as empresas. Isso é uma forma da gente alavancar o país para o futuro. 12h40, vamos a um rápido break, vamos beber uma água, daqui a pouco a gente volta com mais Radar, conversando com o professor economista Paulo André, aqui na Prever FM. 12h43, o nosso convidado hoje é o professor economista Paulo André. Como é que tá essa vida de professor, Paulo? Como é que tá a vida de professor? Como é que tá a vida de professor hoje? Cara, eu acho que é a mesma coisa para todo setor, sabe? Foi uma provocação que eu fiz. Eu percebi. É verdade que nós temos, quando eu comecei no início a falar de mídias sociais, né? E tem várias coisas que a gente percebe assim que o aluno tá mais distante, né? O celular atrapalha muito e a pessoa, ela tem que acreditar, né? Que aquilo lá vai dar uma situação melhor para ela. Eu tô falando isso porque é o seguinte, existe a geração neném, né? A gente fala da geração neném, nem trabalha, nem estuda, tal. Mas a verdade é que tanto o Brasil como o resto do mundo, o padrão de vida melhorou. Então, você tem determinadas profissões que a pessoa consegue ter um rendimento
e ela percebe que isso não vai fazer muita diferença para ela, por exemplo, ter um curso superior. Tá. Isso não aconteceu só aqui no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Por que isso? Porque de uma forma geral as pessoas conseguem sobreviver com rendimentos em situações, em profissões mais simples, vamos dizer assim, não precisa do curso superior. A questão é a pessoa entender em relação ao curso superior que, além dele ter uma formação diferenciada, ele também, aquilo lá é um pré-requisito para ele alavancar a vida. Tá. Né? Então é isso daí que ele precisa ter em mente. E uma coisa interessante, rapaz, por exemplo, economista, só 15% dos formados em economia trabalham como economistas, certo? E eu não estou falando de todo. Ah, não, os pessoal lá da USP, todos eles são economistas. Não. Eu conheço colegas meus que trabalham com educação, né? O camarada que mais ganha dinheiro da minha turma é um que comercializa grãos. Ele trabalha numa empresa americana de comercialização de grãos. Então, mas tudo isso daí são coisas que a gente tem que, as pessoas precisam voltar a entender a necessidade da educação. Tá. A gente fala, por exemplo, da inteligência artificial, né? A inteligência artificial é uma coisa inevitável. Né? Então é por isso que a pessoa tem que ser melhor ainda. Então eu, do ponto de vista de professor, né, eu acho que a qualificação dos alunos tem que ser ainda melhor do que era, né? Mas é preciso que eles entendam isso daí. Então isso daí que é o grande ponto. Há quanto tempo que você é professor mesmo, Paulo? Você falou, são quantos anos? Um pouco mais de 30 anos. Um pouco mais de 30 anos. Então você pega gerações, né? Sim. Você consegue ver a curto e médio prazo uma melhora nesse sentido dessa geração que está chegando? Então você disse, o aluno está disperso hoje por conta do smartphone na aula. Entre outras coisas. Sim. Entre outras coisas. O que era para ser uma tecnologia aliada acaba sendo um inimigo ali do aluno no banco da faculdade ou na tela do computador onde ele está fazendo a faculdade à distância dele. Você consegue enxergar uma melhora nessa questão geracional? Olha, eu acho que muitas vezes... Ou é daqui para baixo? Não, eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso para nada. Tá. Pode ser, não, ser otimista, talvez. Eu acho o seguinte, por exemplo, quem mais falou sobre usar computadores e usar a tecnologia na educação foi uma pesquisadora finlandesa, que eu não vou conseguir lembrar o nome dela agora. E ela falou, não, tem que ser assim agora, é assim que vai funcionar. E o que eles estão falando agora lá? Não pode ter computador na sala. Então eles estão mudando a forma de se raciocinar. Deram a tecnologia e tiraram agora. Isso, então tem coisas que, apesar de ter um custo altíssimo o teste, né? Porque como é que você vai saber que a coisa vai dar errado? Algumas coisas tem um indício forte, outras coisas você vai ter que experimentar. Uhum. Né? Então eu acho que nós vamos ter políticas públicas para corrigir isso daí, né? Tanto que o Fundamental 1 e o colegial, eu não sei, o ensino médio fundamental, não pode mais ter celular em sala de aula aqui no estado de São Paulo. Então são coisas que você vê, são correções de rota. Agora, eliminar a tecnologia, isso a gente não pode. A gente tem que avançar dentro da tecnologia, mas da forma correta. E quando você estava falando, assim, será que as próximas gerações vão ser piores? Eu acredito que tudo vai ter sempre correções de rota. O que a gente não pode é achar que está tudo certo. Uhum. Né? Olha, tal coisa está dando errado. Então, isso daí que é a questão da política pública, né? A política pública é o que a gente espera que o governo faça, direcione a gente. Você está vendo o macro, direciona o que está acontecendo aí. Nós precisamos ter direcionamento de quem olha o todo. Né? Porque isso daí é o que vai fazer as gerações seguintes melhorarem. Né? Uma coisa, falando de educação e falando talvez de uma forma mais ampla, olha a questão das bets. Né? Todo dia a gente vê notícia de pessoas que não conseguem abandonar isso daí.
E o que foi feito? Foi feito foi institucional isso daí, né? Nós passamos a ter a coisa legalizada, né? E a gente tá vendo, olha, como é que nós vamos corrigir isso? Olha, quem tem Bolsa Família não pode mais apostar em bet. Quem não tem 18 anos não pode apostar em bet. Agora tem aquelas mensagens, né? Bet não é investimento. Exatamente. Mas assim, a gente quer tentar colocar alguma restrição, mas o governo não abre mão dela, né? Não é só o governo abrir mão. Eu concordo com o que você está falando, mas agora que avançou, voltar para trás vai ser complicado. Porque existe muito interesse econômico disso daí. É como o cigarro, né? Você coloca 1001 empecilhos. A imagem do cara com câncer, do pulmão ali arrebentado, não pode ter propaganda, mas a gente não quer abrir mão do imposto do cigarro, né? Da bebida. Mas você sabe o que acontece? Se a gente voltar ali no começo do século XX, falando da lei seca nos Estados Unidos, não resolveu, né? Na lei seca, ninguém mais vai poder beber aqui nos Estados Unidos. Deixou Al Capone rico, né? Então, eu sinceramente eu não sei como resolver isso daí. Mas tem muita coisa que é complicado você tirar agora, por causa da natureza humana. Tá. Natureza humana. Você sabe que uma coisa que às vezes a gente conversa, que na área de economia menos, mas na área de administração o cara fala qual é que são a missão e os valores da empresa, né? E a gente tem que ter missão e valores que afastem a gente disso daí. É um negócio, eu acho que muito mais difícil do que simplesmente tirar. Eu acho que é muito mais difícil. Eu acho que... E é um barco que o mundo inteiro está, hein? Não é falar assim, é o Brasil. Não é só mundial. O Brasil. Não é só o Brasil. Agora, é claro que as bets faturam muito no Brasil, né? Qual que é a origem dessas bets? Olha, a legislação permitiu que elas existissem, né? E acho que no começo desse ano aqui se colocou algumas restrições para que ela tivesse servidores dentro do Brasil, né? A parte tecnológica, né? E o jogo de azar, ele sempre foi um grande... A natureza humana, ela gosta daquela possibilidade de ganhar dinheiro. Né? Que eles falam, eu não entendo disso, né? Mas em relação à dopamina, né? Aquela sensação que eu posso, né? Do ponto de vista de probabilidade, não tem como você ganhar. Não tem como você ganhar, né? Então ela deixa você ganhar um pouquinho, mais um pouquinho, depois você vai perder. Isso acontece lá no cassino. Vai te viciando um pouquinho, um pouquinho, Vitor, pega mais um pouquinho. Mas se você pegar no jornal, gente muito, muito bem informada, né? Com excelentes empregos enterrados em dívida de jogo. Por causa da facilidade de ter isso daí. Eu conheço o auditor. Que maluquice, não? Mas tem muito a ver com a natureza humana. Assim como a gente fala das redes sociais, né? Que tentam processar as empresas de redes sociais por causa do feed infinito, né? Aquelas coisas assim, porque a pessoa quer mais, aquela... Cara, isso ainda vai dar muito pano pra manga. Não é só o ponto de vista econômico. É coisa da natureza humana, né? Como que vai mexer com isso? É uma coisa que eu não faço ideia. As bets, muitas são americanas, né? A maioria, né? Sim, né? E outra coisa, pra você montar uma bet, você tem que ter pelo menos 30 milhões de reais em capital. É o capital mínimo. Então, 30 milhões? 30 milhões é um dinheiro grosso, né? E tem muita gente, por quê? Porque dá dinheiro, né? A casa sempre vence. Ninguém vai ficar rico jogando em bet, né? Mas é que nem a gente falar assim, por exemplo, dos jogos da Caixa Econômica Federal, né? Percentualmente é muito pouca gente que ganha, não é verdade? Nossa, mas todo mundo é inacreditável quando jogam, né? Quando vai acumulando, eu desconfio muito de Mega Sena acumulado com 100, 120, quanto mais você tem o prêmio acumulado, mais a Caixa fatura, né? Não sobra uma margem de dúvida aí? Será que isso não é manipulado? Eu não acredito, cara, não precisa. Não precisa. A estatística tá a favor da casa. Não precisa. Ele é construído de uma forma que não tem como assim a casa perder, né? E outra coisa, a casa perder que eu tô falando, no caso é a Caixa Econômica Federal, né?
Não tem como ela perder, e a questão de acumular, se você pensar que um jogo com 6 dezenas, ele tem 50 milhões de chances de você, é 1 por 50 milhões, nossa senhora, né? Então, e outra coisa, né? Ela não é aquela aposta, eu vou tomar tudo de você. Uma parte do governo já está separado, uma parte do Fundo Nacional de Educação já tá tudo separado. O prêmio é esse daqui, se você ganhar, você leva. Então, ele quer te dar esse prêmio. Ele quer te dar esse prêmio para você continuar jogando. Por que tem os prêmios pequenos? Para você continuar jogando, né? E eu lembro de uma história de uma loteria, eu acho que em Massachusetts, que um engenheiro, ele percebeu, isso daí tá num filme inclusive, mas é uma história verídica. Ele percebeu que tinha uma falha num jogo que dava para ele ganhar, mas não o prêmio principal. Só que ele tinha que apostar bastante, então ele apostava $3.000 e ganhava 5 mil. Ele foi fazendo isso, daí ele envolveu a cidade. O ponto que eu tô querendo chegar é que ele foi na trama lá do filme, né? Ele percebeu que tinha um outro grupo jogando também, e ele foi falar, e o grupo tentou manipular o resultado, porque para ter o prêmio acumulado tinha que chegar num valor. Então o que o grupo fez? Ele injetou muito dinheiro para antecipar um jogo. Uhum. E o cara foi lá na sede da loteria e falou assim: olha, eu faço assim, assado, porque ele não fazia nada ilegal. Aí o presidente falou assim: nós sabemos que existe essa falha, mas nós estamos tendo lucro do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Então teve mais difícil consertar a falha. Não, ia perder a confiança. Então eles não encerraram o jogo nenhum, não cancelaram o jogo nenhum, porque não era manipulado. Não era manipulado. Daí eles depois que isso daí passou, eles causaram dificuldades maiores. Esse grupo de jogadores chegou a ganhar $27 milhões, mas tudo em prêmios pequenininhos. Foi acumulando. Só que eles continuaram ganhando. Ou seja, a loteria mesmo, a loteria regional, ela falou assim: não, tudo bem, tá errado, você faz isso, não tem problema nenhum, você não tá fazendo nada de ilegal, né? Daí eles ajustaram lá para diminuir a chance de acontecer isso daí, mas continuou. Agora eu já sei por que o João de Deus ganhava tanto na loteria. Ele era muito sortudo. Ô Paulo, infelizmente o tempo a educação financeira, economia é um assunto que rende bastante. Chegamos ao final. Obrigado, Paulo, pela sua presença e por mais uma aula que você nos deu aqui. Eu que agradeço, né? Eu fico muito feliz, eu acho que como professor eu gosto de falar, mas eu fico muito satisfeito de participar aqui da Prever FM, de conversar com você, que a gente é amigo há muito tempo, então eu que agradeço.